Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais perspectiva positiva e propositiva possível os principais assuntos de Guarujá e também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E agora, aí, esperando que tenham passado o pior dessa pandemia de Covid-19, voltamos a gravar aqui no estúdio localizado dentro do shopping no Poupa Tempo, Vicente Carvalho, todo mundo cumprindo aí as determinações sanitárias, máscara e uso de álcool gel em excesso, assim como nossos convidados também. E hoje, com muita honra, recebemos o prefeito de Guarujá, Dr. Walter Simão. Obrigado pela presença. A honra é minha, muito obrigado, Valdir, por estar com você e um grande abraço a toda a sua grande audiência do Assunto Cidade. Prazer. Claro. Prefeito, apesar da pandemia, de toda essa questão aí, a cidade, a administração não para, né? Não dá para parar. O dia a dia da prefeitura, mesmo com afastamento de funcionários e tudo. Como é que a cidade, como é que o senhor classificaria que a cidade está hoje aí com relação a esse caos da pandemia, principalmente? Assim, hoje nós estamos falando hoje dia 20 de julho, né? Assim, qual é a sua noção, assim, inclusive como um homem da saúde, né? Não pode parar e todas as funções, as secretarias estão em pleno funcionamento, óbvio, atendendo todos os protocolos sanitários que envolvem o enfrentamento ao coronavírus. Lembrar que desde o dia 11 de fevereiro, Valdir, nós estávamos na expectativa já de alguns casos na Ásia e Europa, e nós já nos reunimos na Secretaria de Saúde e montamos um comitê de enfrentamento a pacientes com síndrome de angústia respiratória, que era como se apresentavam esses casos. Doravante, a gente tomou todas as iniciativas, inclusive partiu de nós a comunicação junto ao Condesb para que a região metropolitana se antecipasse ao que estaria por vir. A gente não sabia o tamanho desse monstro. Bom, enfim, chegou em solo brasileiro, no Guarujá, e nós estamos, graças a Deus, nós temos as rédeas, não só da pandemia, rédea quando eu digo no bom sentido, ou seja, nós temos o controle da pandemia em nosso município, todas as medidas preventivas, educativas, restritivas, oferta de leitos de UTI, oferta de leitos de enfermaria, uma série de outras ações estão permitindo com que nós superemos essas fases. Inclusive no Plano São Paulo, que a população já conhece, nós estamos nos mantendo hoje na faixa amarela, na zona amarela, algo que, por exemplo, todo o interior de São Paulo está na laranja e vermelha. Isso é fruto de muito trabalho e de comunicação entre os municípios. No mais, toda a gestão não parou. Não parou. Todos os secretários, secretarias, e óbvio, tudo dentro de um cuidado, distanciamento, higienização de mãos, a questão de uso de máscaras fundamental, para que nós não tivéssemos o mínimo de intercorrências possíveis. A cidade tem muitas obras acontecendo, as ações não param, e da qual a gente se orgulha muito. Mas eu sempre digo que o combate, a prevenção e o combate ao coronavírus não é responsabilidade só do prefeito, do secretário de saúde, enfim, é de cada um, a responsabilidade de cada um cumprir a sua missão para que a gente supere até que, enfim, a tão sonhada expectativa pela tão esperada vacina seja uma realidade e abrande a ansiedade da população. O mais difícil nessa hora, com todos os episódios que a gente vem registrando aí, infelizmente, parece que é convencer uma parcela da população de que a necessidade dessa empatia, né? Se você não está preocupado consigo, tem que estar preocupado com o outro, principalmente. Tanto que nós temos insistido maciçamente nessa questão do cuidado. A consciência de saúde pessoal e coletiva é algo que eu tenho pregado desde o primeiro dia do nosso mandato. Então, nós estamos experimentando isso na carne hoje em dia, né? No dia a dia. Então, nós chamamos a cada um a responsabilidade. Não basta eu ter cuidado se o outro não tiver, porque nossos familiares, filhos, esposo, enfim, amigos, podem sofrer consequências pelo não cumprimento dessas regras tão maciçamente divulgadas pela imprensa e por todos os serviços de saúde pública regional, local e do país. O senhor falou que em 11 de fevereiro, né, já houve uma preocupação, que tanto do governo municipal, de alguns outros governos também, eventualmente, mas já houve aqui no Guarujá uma preocupação em 11 de fevereiro com essa possível doença que chegava da Ásia, né? Só que veio março com uma outra tragédia em Guarujá, né? Nós estamos vivendo de tragédia em tragédia. Tragédia em tragédia. Isso vai tornando o couro mais duro, tornando a gente cada vez muito mais forte ainda.
no dia 2 de março, precisamente, um meteoro em forma de água desabou sobre nossa cidade, 250 milímetros em 12 horas, né? Ou seja, alguns especialistas aí calcularam várias Itaipu em 12 horas. E nós enfrentamos, Roger, enfrentamos. No dia seguinte, a gente já tinha reunido ao nosso redor uma boa parte das autoridades em defesa civil, regional, local, nacional, polícia militar, guarda municipal, a questão da nossa força-tarefa, corpo de bombeiros. Então, todo um trabalho muito bem planejado, coordenado, foi desenvolvido, além do que a solidariedade, que foi o carro-chefe nesse enfrentamento, além de tantas outras ações. Exatamente. E a avaliação que o senhor faz é que o trabalho foi bem sucedido, pelo menos em relação àquele momento da tragédia ali. Foi, a tensão, óbvio que jamais ninguém esperaria um momento como aquele. Então, os primeiros 2 dias existe uma série de transtornos até que nós nos adaptássemos, mas tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos, buscamos todas as formas de ajuda, né? Continua essa atenção social, ou seja, assistência social, essas famílias que perderam tudo, né? Lamentavelmente, 34 vidas foram ceifadas. E nós já estamos, fruto de muito trabalho do planejamento e obras, já conseguimos recursos no total de 25 milhões de reais junto ao Estado e estamos fazendo já a contenção do Morro Bela Vista. São homens trabalhando em coras, enfim, para que a gente tenha a segurança e essa questão não se repita. Conseguimos junto à União já cerca de 20 milhões de reais para iniciarmos a obra na Barreira do João Guarda, que foi um local onde o maior volume de terra aqui escorregou. Essa tragédia de março do Morro, desculpa esticar um pouco mais esse assunto, é uma tragédia anunciada, né? O senhor é um homem que vive já em Guarujá há algum tempo, sabe que essa ocupação desordenada é que causou todos esses problemas, né? Infelizmente caiu, vamos dizer assim, usando uma linguajar popular, caiu no seu colo, né, enquanto administrador. Agora, ainda tem muito problema habitacional em Guarujá, inclusive em áreas ainda de risco, como a própria Vila Baiana ali. Tem projetos, tem ações aí desenvolvidas? Sim, são áreas que nos preocupam muito desde o início do nosso mandato. Em nenhum momento a gente abaixou nossa guarda, já também no início do meu mandato, não sei se você vai se recordar, em 2017, tivemos uma grande precipitação de chuva, enchentes, e nós criamos um comitê de combate à enchente. E hoje, por exemplo, fruto disso, já são obras, num todo de 66 milhões de reais, que estão acontecendo na bacia do Rio do Meio, a macrodrenagem, coisa que foi ignorada durante muitos anos, muitas décadas, né, lamentavelmente por outros gestos, por falta desses recursos. O mais importante é você estar administrando uma cidade que está no azul, tem crédito financeiro, crédito moral, teve as suas contas com parecer favorável no Tribunal de Contas, honra com o pagamento dos servidores, dos prestadores de serviço, né, ou seja, que tem todas as suas certidões em dia, o que permite com que nós busquemos recursos para esse tamanho de investimento. A habitação é um déficit histórico da nossa cidade, soma-se em torno de 30 mil unidades habitacionais. Nós não paramos um só instante, registro aqui o forte comprometimento do nosso secretário Marcelo Mariano, o adjunto Nelson Mar Guedes Coutinho, toda uma equipe que tem se dedicado. Eu cito aqui o Cantagalo, 400 moradias, estava um empreendimento que estaria fadado ao fracasso. Nós buscamos recursos de infraestrutura logo no começo do mandato, entregamos, está lá, um condomínio, vamos chamar, muito bom, legitimação fundiária no bairro Morrinhos, e a retomada do Parque da Montanha, que estava totalmente depredado, né, com um local com potencial para 1.962 moradias. Nosso objetivo é, sim, retirar essas milhares de famílias em condição de vulnerabilidade no morro, não só morro, mas que vivem também em palafitas. Já vista que os primeiros 180 moradores do Parque da Montanha estão morando em unidades triplex, né, digna, e eu que, como médico, caminhei durante quase 15 anos nesses locais insalubres, vamos chamar assim, eu estou tendo essa oportunidade de dar mais dignidade para essas famílias. Certo. E tem um projeto também da CDHU ali para a área ali perto da entrada do Morrinho também, para a retirada de algumas famílias também da Vila Baiana. Exatamente, é tirar essas famílias de vulnerabilidade, ou seja, que estão sob risco de vida, suas moradias, acaba tendo uma ocupação desenfreada, lamentavelmente, muitas vezes motivada por grupos com outros interesses que ocupam, enfim, comercializam de maneira clandestina.
e existe investimento num total de aproximadamente 100 milhões de dólares, salvo engano, né, para poder fazer a retirada. E ali na entrada do Morrinhos é uma área onde serão construídos esses conjuntos habitacionais. Um trabalho também extenso do CDHU junto ao governo do estado, para que esses recursos venham para a cidade. Tudo isso, repito, fruto de uma gestão que tem procurado primar pela transparência, pelo comprometimento em cuidar de vida humana. Tá certo. Não dá para parar de falar de problema, né? Então, não, mas infelizmente... se fosse fácil, não seria para os fortes, né, Valdir? Infelizmente, a cidade ficou com muito problema represado, né? Muitos deles estão explodindo, vamos dizer assim, se puder usar a expressão dessa, nesse momento. Uma delas, por exemplo, é a questão da falta de água, que Guarujá sempre sofreu com falta de água no verão, um tempo quente, a população já foi, inclusive, alvo de péssimas temporadas no passado de Guarujá por causa de falta de água, né? E a gente está enfrentando uma falta de água no inverno, né? Em plena pandemia. Qual é a resposta que o senhor gostaria de dar para a população, assim, e de alguma maneira a gente precisa esclarecer, fazer um esclarecimento cívico, né? De que a água é responsabilidade de uma companhia que foi contratada para fazer isso, né? Mas qual é a resposta que o senhor gostaria de dar para a população ou a resposta possível para se dar hoje? Bom, a melhor resposta seria a água constante na torneira, e é isso que nós estamos buscando. É importante que todos que estão nos assistindo entendam que a Sabesp, que é a empresa responsável pela captação, armazenamento, e chama de reservação, tratamento e distribuição, opera no Guarujá há décadas, salvo engano, mais de 50 anos. E sem segurança jurídica. Muitos gestores que passaram não fizeram um contrato com essa empresa e os investimentos ficaram represados durante as décadas. Muita coisa poderia ter sido feita para que nós enfrentássemos esse momento. O que nós fizemos desde o início do mandato foi, primeiro, a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, a Câmara de Vereadores entendeu, aprovou, e todo um trabalho envolvendo a contratualização. O maior contrato da história da Prefeitura de Guarujá. O que compete ao prefeito, a partir desse momento que nós fazemos a nossa lição de casa, é cobrar da empresa detentora desses serviços que cumpra responsabilidade contratual. Existe sim tecnologia hoje no mundo capaz de captar, armazenar, tratar e distribuir, para que nós não soframos com esse problema. É óbvio, existe uma série de circunstâncias que eles sempre estão alegando, a questão de uma estiagem, vamos chamar fora de época, a questão da vazão do Jurubatuba, que cai de maneira assim vertiginosa, diminuindo a pressão. Existe uma questão onde desvio de água, uma série de outros argumentos, mas é considerada hoje a Sabesp uma das maiores empresas do mundo em saneamento e fornecimento de água. Nós não podemos sofrer esse tipo de coisa. Eu acho que existe sim mecanismo e o que nós estamos fazendo é chamando a atenção, notificando, multando a Sabesp para que ela cumpra essa missão contratual dela, Valdir. Tanto eu como o secretário de Meio Ambiente, o Sidney Aranha, a Procon, nós estamos agindo de maneira dura, ou seja, é responsabilidade da Sabesp. Enquanto ações mais importantes, obras de infraestrutura consistente não fiquem prontas, medidas paliativas ou temporárias ou mitigatórias, que a gente chama, sejam colocadas para que a população não sofra. Carros, pipas, enfim, todas as formas possíveis da qual eles têm que aplicar aquilo que está previsto em contrato, plano de contingência. Ou seja, nós vamos enfrentar, já enfrentamos em época de final de ano. Lamentavelmente, agora nessa época, estiagem, e isso realmente está causando um dano maior. Então, o prefeito tem feito a sua lição de casa. Tudo que era necessário ser feito, nós tomamos as decisões. Compete agora a essa grande empresa chamada Sabesp que cumpra a sua responsabilidade e nós estamos fiscalizando, monitorando, cobrando e, quando necessário, multando. A diferenciação que o senhor faz é com relação à segurança jurídica, que antigamente não havia contrato algum, ou seja, não dava nem para cobrar. Eu cito um exemplo aqui. Essa obra que houve na Tiago Ferreira, que era uma tubulação já envelhecida, pequena, a população cresceu, toda a tubulação ficou pequena para a demanda, né? Ou seja, foi uma obra que tinha recursos já esperando esse contrato já há quase 2 ou 3 anos de investimentos salvo engano, de investimento de banco japonês, onde a Sabesp iria perder esse recurso, só iria reavê-lo provavelmente lá em 2021, 2022. Então, quando você
tem um contrato e tem segurança jurídica, mas todos nós queremos contrato quando se trata de uma relação comercial, né? Ou seja, para que nós tenhamos segurança. Da mesma maneira, uma empresa que fornece água, né? Item fundamental para qualquer vida humana, né? E animal, né? Então, assim, essa obra foi realizada num tempo recorde e tanto como essas obras, tantas outras estão para acontecer. Um total de quase 800 milhões de reais é a previsão, podendo chegar a 1 bilhão e 200 milhões. Né? Obras que estão, por exemplo, ocorrendo no Perequê e por tantas outras localidades da cidade. Isso foi possível porque nós enfrentamos a questão jurídica de frente. Certo. A gente está aqui falando de uma série de problemas que aflige a cidade, mas de uma forma madura e consciente. Eu faço perguntas, o senhor dá a resposta dentro das limitações que, logicamente, que o governo tem. Mas tem muita gente que faz um uso leviano, às vezes, né, da coisa. Essa metralhadora giratória ganha muito mais força, ganha muito mais munição agora. Munição não, ganha muito mais poderio bélico nessa época, nesse ano, que é o ano eleitoral, né? Como é que age? O senhor faz parte de uma geração de gestores que passou a ter a internet como um grande aliado, né? Para o bem e para o mal, né? Como é lidar, por exemplo, com toda essa metralhadora giratória que vem da internet, muitas vezes de uma forma assim, eu atiro e vou embora, né? Tem uma frase que marca muito bem os momentos que nós estamos vivendo agora, é a questão das tragédias, seja a questão ambiental, das chuvas da pandemia, do drama social que nós estamos enfrentando, da questão da falta pontual de água. A frase fala o seguinte: a tragédia é encruzilhada, onde se encontram a ignorância, a solidariedade e o oportunismo. A gente vê muito oportunismo na tragédia de pessoas que, lamentavelmente, nada plantaram, nada fizeram pela cidade, nada construíram, né, sequer, às vezes, uma ação social em prol de pessoas mais carentes e se julgam no direito de se esconderem atrás de um celular, entrar em mídia social, um computador e resolver tudo como se fosse um estalar de dedo. Não existe. O que existe é trabalho. Eu sempre, enquanto profissional, desde a minha infância trabalho, enquanto profissional médico, fiz o trabalho o meu carro-chefe. Então, eu valorizo muito aqueles que constroem, que plantam, que semeiam. Internet, hoje, mídia social, virou terra de ninguém. Né? Lamentavelmente, muitas pessoas desocupadas acabam ocupando o seu tempo, desferindo formas de leviana, críticas destrutivas. Antes arregaçassem as mãos e se postassem de tal forma que estivesse ajudando o governo. Ou numa ação social, ou numa orientação. Mas é muito mais fácil, Valdir, jogar pedra. Então eu não vou olhar, eu vou continuar trabalhando, que é o que nós estamos fazendo desde o início, onde nós enfrentamos problemas como a falta de iluminação públicas, fizemos um contrato de manutenção, a questão da zeladoria, desacionamento de canais, limpeza de bocas de lobo, a questão do transporte público que estava basicamente sucateado ao longo do tempo, de pavimentação asfáltica, mais de 350 ruas sendo pavimentadas, um total de quase 100 quilômetros de rua, a questão do saneamento básico, esse enfrentamento que nós estamos tendo, da questão habitacional que nós conversamos ainda há pouco. Então, são desafios todos os dias, né, ainda por cima, enfrentando catástrofe e formas de tragédia que nos colocam ainda mais à prova. Né? Graças a Deus a gente tem conseguido superar, tem uma equipe pequena, perto da dimensão dos problemas que nós herdamos e que Guarujá tem nos dias de hoje. Essa equipe pequena, ela tem se multiplicado, ou seja, são pessoas que às vezes trabalham por 3, 4, 5 e fazem com que as coisas aconteçam. Então, é isso. O trabalho sempre foi a melhor resposta. O senhor já, entrando assim, não fosse para fazer, talvez ainda seja cedo fazer um balanço desses quase 4 anos de gestão, mas o senhor tem uma percepção positiva daquilo que foi possível obter. A questão do transporte coletivo, né, que o senhor pontuou, do saneamento básico, a pavimentação, a iluminação pública, né? Mas a pessoa sempre quer um pouco mais, né? Tem alguma coisa que ainda não foi possível realizar, que está assim no radar, assim, ainda tem uma percepção, uma perspectiva de tentar resolver ainda, tentar implantar em Guarujá? Valdir, a nossa lição de casa é para que nós moremos, e que Guarujá, por ser um potencial turístico maravilhoso,
sempre seja uma cidade bem cuidada, limpa, segura, iluminada, monitorada, acessível e solidária. Né? Para isso, são ações diárias. Se você fizer uma fala rápida e considerar que na zeladoria, na educação, na iluminação, saúde, saneamento, segurança, na questão de transporte público, obras que estão sendo, quase 40 obras hoje, Guarujá se tornou sim um canteiro de obras. Estão ocorrendo, óbvio, com todos os cuidados, considerando os protocolos sanitários, né, na questão habitacional, na questão ambiental, meio ambiente, na questão do cultura, esporte, lazer, entretenimento, ou seja, eventos que não aconteciam há décadas, Réveillon, desfile cívico-militar, enfim, tantas bailes da cidade, tantas outras coisas que movimentaram a nossa sociedade e a nossa cidade. Então, eu me orgulho muito, em 3 anos e meio, muitos foram os avanços. Lógico, ainda há muito que se fazer. Nós estamos tendo ações pontuais em muitas comunidades carentes. Existe uma ação que está trazendo muita dignidade à população na questão da mobilidade urbana, aliada a um transporte de boa qualidade, que é a pavimentação asfáltica, repito, de mais 350 ruas. A zeladoria, que ela é incessante, capinação, poda, roçada, sinalização, né, obras de saneamento. Então, existe um volume grande de ações sendo executadas. É óbvio, não para nunca. Né? Ou seja, e nós estamos atentos. Óbvio que existe uma demanda ainda reprimida, né, mas quisera a gente, não vou aqui olhar para retrovisor, não é meu perfil, nós tivéssemos assumido uma cidade onde ela estivesse mais bem cuidada, onde ações que tiveram que ser realizadas nos primeiros anos já pudessem estar sendo concretizadas. A gente assiste em cidades que há uma continuidade de bons gestores e aqueles que assumem, pegam a cidade numa condição melhor e avançam nos outros desafios. Então, nós estamos atentos, planejamento funcionando, nós temos aí a questão do aeródromo civil metropolitano, são grandes investimentos, dos mirantes, que são cartões postais aí de Guarujá para o mundo, fomentam o nosso turismo, né, ações importantíssimas, a retomada, a ampliação da margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista, que é o Porto do Guarujá. Existem construtores, existem a construção civil acreditando em nossa cidade, empreendimentos acontecendo, isso movimenta a nossa economia local. 2 faculdades de medicina que estão hoje atuando em nosso município, né, e tantas outras ações, né, se a gente for aqui falar em saúde pública, nós vamos ficar até amanhã, 30 minutos não vai ser o suficiente, mas me orgulho muito, né, do hospital de campanha na base aérea, do novo PAN-SIM da rodoviária, que hoje totalmente remodelado, reestruturado, no Hospital William Rocha, que nós recompusemos, no pronto-socorro infantil aqui em Vicente Carvalho, né, no Instituto da Mulher, a Casa Rosa, na recuperação da estrutura elétrica, hidráulica e sanitária de basicamente uma dezena de unidades de saúde. A reforma das USAFAs, enfim, Valdir, é muito trabalho, né? Ou seja, sempre tem o que se fazer, e nós não estamos de braços cruzados, não. A área da saúde tinha até deixado como um capítulo à parte. Né? Mas vamos voltar, vale a pena. Havia, né, a área da saúde era a área mais crítica há 4 anos atrás, e antes desses 4 anos atrás, foi um problema crônico de Guarujá, foi alvo até de inquérito civil, a questão da saúde pública, quantidade de mortes, o descaso que estavam as unidades de saúde. O senhor foi eleito praticamente assim, há 4 anos atrás, com essa perspectiva. Dá para se sentir satisfeito já com o que foi feito? Não, satisfeito não, porque a saúde ela é um constante desafio. Primeiro, aquela velha premissa, saúde não tem preço, mas tem custo. Então, nós temos que ter uma gestão bastante equilibrada. Lembrar que nós temos hoje mecanismos de fiscalização externos que nos monitoram. Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitação, mas com certeza a saúde avançou bastante. Né? Ou seja, quando você assume uma gestão onde o principal pronto-socorro, onde passa uma média, ou passava uma média de até de 800 a 1.200 pacientes por dia, está totalmente reestruturado, né? Quando você enfrenta com muita coragem uma pandemia desse nível que nós estamos enfrentando, quando você restitui muitas unidades à sociedade, dá mais humanização e acolhimento, melhor. Óbvio que existe uma série de outras demandas que são necessárias, mas nós estamos
trabalhando nossa Secretaria de Saúde e muito, tanto no enfrentamento da pandemia, como na questão da atenção básica, na questão da unidade de saúde da família, né, atendimento ambulatorial, das unidades básicas de saúde, do atendimento pré-hospitalar, fortalecendo, equipando, uniformizando o SAMU, dando os EPIs necessários, né, do hospitalar. Santo Amaro nunca viveu um período, não vou dizer de extrema tranquilidade, mas nós buscamos aumentar a média e alta complexidade junto ao governo federal, nós melhoramos o incentivo à contratualização por parte do próprio município em quase 50%. Santo Amaro, quando eu assumi, respirava por aparelho pronto para parar. Né? Ou seja, nós retiramos, né, o Santo Amaro. Hoje é um campo de obras também, né, muito em breve, se Deus quiser, a inauguração. Inauguramos 10 leitos de UTI, Covid no Santo Amaro. E agora mais 10 leitos de UTI que estão prontos a serem entregues já, provavelmente até o início de agosto. Né? Em breve, um serviço que há muito tempo era esperado por cardiologistas, neurologistas, cirurgiões vasculares, que é uma necessidade para uma cidade com quase 350 mil habitantes fixos e 1 milhão de pessoas numa temporada, que é um serviço de hemodinâmica. Quanta gente já infartou, teve problemas neurológicos e vasculares e poderia ter tido a sua vida salva, a saúde minimizada, se tivesse um serviço desse. São investimentos e que nós estamos fazendo o tempo todo. Mas o mais importante é o dia a dia, é pensar o tempo todo, né, desde do pré-natal, da mulher bem atendida. Reduzimos a mortalidade materna a 0 em nosso município. Mortalidade infantil é um desafio de toda a Baixada Santista. Quando você pensa desde a mulher gestante ao recém-nascido, as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, tem que ter política pública para todos esses segmentos e nós estamos trabalhando, Valdir. Qual é a sua reação, sendo bem franco, bem direto, assim como o senhor verifica na internet ou a rede social, alguma crítica naquele sentido? O prefeito só faz mirante, só cuida da praia, só ilumina a praia, não quer saber dos pobres. Qual é a sua reação imediata? Estamos acabando já. Primeiro que é uma injustiça. Se as pessoas começarem a caminhar por isso que eu falei, vai ver o PAN Rodoviária, ver o William Rocha, o Instituto da Mulher, ver o Santo Amaro, o único hospital SUS, mas bem atendido hoje, com repasse de recursos significativo, ver as 15 unidades de saúde trabalhando, as unidades de saúde da família, né, ou seja, uma redução, como eu disse, da mortalidade materna, atenção à gestante, né, e uma série de outras ações preventivas, muitas, se percebe que existe sim uma maioria que tem aprovado. Lamentavelmente, por algum motivo, algumas pessoas fazem aquela crítica mais dura. Eu entendo, né, às vezes a ansiedade, a angústia por parte de muitas pessoas, mas se você fizer um retrospecto, hoje, o número de pessoas que reclamam da saúde reduziu consideravelmente. Né? Então, muitas vezes, injusto. Eu, como eu disse, eu sempre aceitei as críticas construtivas. Né? Aquelas destrutivas que nada cooperam, parece que é mais para tumultuar. Né? Mas, como gestor público, eu tenho que entender que as pessoas querem ver o seu problema resolvido o mais rápido possível. Né? E, às vezes, nem tudo é num tempo da máquina, que é a administração. Mas, se você fizer um retrospecto amplo de tantas ações e de enfrentamento numa pandemia, quer dizer, então, tem o resultado, o balanço, sim, é muito positivo em saúde. Perfeito. Sim, rapidamente para encerrar, como é que o senhor vê assim, a perspectiva, inclusive como médico, né, para todo esse quadro da pandemia? Lógico que a gente está aguardando a vacina e tudo, mas de imediato, assim, um dos efeitos assim, imediatos seria, por exemplo, não termos queima de fogos, por exemplo, no Réveillon, Carnaval. Essas medidas já estão sendo estudadas por gestores aí do Brasil inteiro. Algumas cidades, inclusive. Bom, tudo que envolver aglomeração, eu diria que os próximos 6 meses, até que efetivamente haja uma vacinação em massa, terá que ser proibido. Nós já transitamos aí da fase vermelha para a laranja e a Baixada Santista Guarujá está na amarela. Somente a nossa região metropolitana e a cidade de São Paulo na fase amarela, e todo um estado de São Paulo, interior rico e pujante, encontra-se na laranja azul. Nós não podemos retroceder. Por isso, a responsabilidade é de cada cidadão. Né? Ou seja, então, eu acredito sim que nós iremos superar, mas a vacina vai ser a grande resposta final. E tudo que envolver aglomeração não será permitido, Valdir. Tá certo. Feito, queria lhe agradecer muitíssimo, inclusive pela sinceridade das questões e tal, e deixo um espaço para você dar uma última recomendação aí aos munícipes, uma última consideração final. Bom, passou bastante rápido, né? Mas dá para ver que o volume de trabalho é muito grande. Eu agradeço a Deus por ter
permitido com que nós tivéssemos a oportunidade de gerir essa cidade com a força de um trabalho de equipe, de comprometimento, de pessoas leais, de estarmos deixando bons legados. É óbvio que são muitas ações ainda para serem dado continuidade, mas eu sempre disse, né, que às vezes uma frase que irrita alguns, que o trabalho sempre foi, é e será a melhor resposta a muitas críticas. Então, a todos... Irrita alguns oposicionistas, alguns adversários? É aquilo que eu falei, lamentavelmente algumas pessoas parece que não gostam da palavra trabalho. E quando você fala trabalho, eles arrumam uma forma de fazer a crítica. E olha, nós estamos numa cidade, Valdir, que está no azul, honrando seus compromissos, suas certidões em dia. Tivemos parecer favorável do Tribunal de Contas 2017 e 2018. Nós conseguimos buscar recursos para atender demandas que estavam represadas há décadas, ações que estavam paradas e engavetadas, convênios que iam se perder e nós estamos transformando em obras. Né? Lembrar que Guarujá tem um potencial turístico, tem um problema social gravíssimo e a gente em nenhum momento baixa essa guarda. Secretaria de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade, que sempre tem desenvolvido um trabalho digno de louvor, né? Da qual eu me orgulho muito. Então, é importante que todos nós participemos de maneira positiva e que o resgate da autoestima, o orgulho, né, de se viver em nossa cidade seja cada vez maior. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.